Opa, aqui é o Sérgio Sorans e nesse vídeo a gente vai falar sobre equipamentos. Equipamentos para obras de infraestrutura, terraplenagem, pavimentação, drenagem, em geral. Vamos falar então sobre equipamentos. A gente vai falar aqui então sobre equipamentos para uso em terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, dispositivos de segurança e equipamentos diversos. Começando então com terraplenagem. O primeiro equipamento que a gente tem aqui, provavelmente é o mais utilizado, é a escavadeira hidráulica. Então, é um equipamento, basicamente aqui ele é apoiado sobre duas esteiras, né? Se bem que existem modelos sobre rodas, mas é mais para um uso urbano, né? Você vai trabalhar sobre uma rua já pavimentada, tal, mas amplamente aí mais utilizado realmente são sobre esteiras. Né? Se você trafegar com essas esteiras sobre um pavimento asfáltico, ele pode danificar. Então, é por isso que existem alguns modelos aí de roda, mas é muito raro. Então, é um equipamento para escavação, né? Um equipamento de grande porte, embora tenha vários tamanhos, né? Várias capacidades e peso, tudo mais. E basicamente ele faz, para fazer a escavação, ele tem esse braço, né, aqui articulado, e articulado aqui próximo à concha. Com essa concha ele pode fazer a escavação num nível mais alto do que o equipamento, no mesmo nível, ou principalmente abaixo do equipamento. Então a maioria aí das utilizações que a gente vê, ele está num nível aqui e está escavando, né, abrindo a caixa de corte, a cancha de corte aqui, do nível abaixo dela. Ele vai retirando o material e carregando no caminhão. Aqui a gente pode ver um pouco melhor, né, a parte das articulações, os pistões e a concha, né, também, dependendo, tem vários tamanhos, várias capacidades diferentes. E aqui a gente pode ter uma visão geral aí do equipamento, da versatilidade aí do equipamento, e realmente é um equipamento de alta produtividade. Dependendo aí do fabricante e dos diversos modelos que o mercado oferece, a gente pode avaliar na escolha de um equipamento as dimensões, né, o quanto a gente consegue atingir aqui de profundidade, de alcance. Até tem algumas escavadeiras, muitas vezes para fazer limpeza de rios, de córregos, que tem aquele braço bem comprido. Às vezes tem uma concha até um pouco mais larga e aquele braço adaptado bem comprido assim para poder pegar longe, mas ela não vai assim. É mais para limpeza mesmo, não vai erguer muita carga, então muitas vezes tem esse uso. Tá? Mas a maioria delas é padrão aqui, ela vem aqui com o braço meio que padronizado. Mas em cada modelo ela vai ter um alcance diferente, né? Então dependendo do uso, a gente pode avaliar antes da gente dimensionar um equipamento aí para uma obra. E aqui a gente tem uma ideia lá de como é que foi o início aí da criação, né, desse tipo de equipamento. Então a foto aqui de 1941, a gente tem aqui um trator sobre rodas e um implemento aqui com uma caçamba. Nessa época existiam caminhões também, mas tinha um largo uso aí de tratores, né, nas obras, puxando vários tipos de implementos. E aqui um implemento com uma caçamba. E aqui a gente tem aqui talvez o avô aí da escavadeira, né, que era, na época, aí, tá fazendo o carregamento aí para poder transportar o solo. Mas o equipamento aqui a gente tem agora a pá carregadeira. Uma pá carregadeira ela também tem uma função para corte de solo, mas principalmente carga de solo, né, carga de material. Por quê? A carregadeira, ela, diferentemente da escavadeira, geralmente ela é sob pneus, né? A gente tem 2 eixos, aqui temos 4 pneus, e até existem modelos sobre esteiras, mas é raro. Creio eu que acho que 99% aí do que a gente vê por aí é tudo para carregadeira sobre pneus mesmo. E ela tem aqui o braço, os pistões, e ela tem essa caçamba aqui na frente. Então ela não consegue fazer uma escavação abaixo do nível dela. Ela consegue no mesmo ângulo praticamente que ela está andando e para cima. Então ela não consegue atingir para baixo do nível dela, né? Se isso aqui desce tudo,
aí ela termina aqui o movimento aqui do seu braço. Então é um equipamento mais indicado para carga. Por isso, então, é um equipamento amplamente utilizado aí para abastecimento de silos, né? Então, principalmente aí nas obras, silos de usinas de solo, usinas de asfalto, usinas de concreto, são abastecidos pelas pás carregadeiras. Então, é um equipamento versátil, muito rápido, tem uma caçamba, uma capacidade aqui em cada ciclo muito maior do que a escavadeira hidráulica. Então, ela tem uma mobilidade reduzida, né? Não tem tanto alcance para escavação, por isso é mais indicada aqui para carga. Então, uma pá carregadeira, ela consegue atender aí qualquer tipo de usina, com vários tipos de silo, né, que tem, e logicamente também tem modelos de maior porte, modelos de menor porte, caçambas maiores, menores, e tem uma diferença que também, para esse caso, somente de carga, de material britado, ela trabalha com uma lâmina, que ela não trabalha com aqueles dentes, assim, para poder escavar. Aqui a gente tem mais um equipamento, que é o trator de esteiras, né, então, diferente da pá carregadeira, ele é apoiado aqui sobre duas esteiras, e ele tem essa lâmina na frente que ele não carrega o material, ele apenas empurra. Tá? Então, embora a grande maioria das obras de escavação, do serviço de escavação hoje em dia, são utilizadas escavadeira hidráulica, a gente pode ainda fazer uma combinação do trator de esteira, que a gente vai estar detalhando um pouquinho mais aqui como que é o funcionamento dele, com a pá carregadeira, né? Principalmente assim, vamos imaginar que a gente tem um morro aqui, por exemplo, para a gente cortar ele, a gente vai descendo, então a gente pode trabalhar com o trator de esteira cortando e descendo o material, e a carregadeira lá embaixo carregando os caminhões. Então tem essa opção de utilização desses dois equipamentos, embora, volto a dizer, a maioria das obras hoje em dia, realmente que caiu no gosto aí do pessoal, tudo com escavadeira. Então, uma utilização muito amplamente utilizada aqui dos tratores de esteira, muito em bota fora, em espalhamento de material em bota fora, espalhamento de material em aterros sanitários, né, também espalha o lixo, depois cobre com o solo, vai fazendo uma camada uniforme de solo, espalhamento de rachão também, né, um berço de rachão, que é um equipamento também versátil, é um equipamento pesado, mas ao mesmo tempo também essa esteira, né, que ele tem, ela acaba distribuindo o peso dela nas duas esteiras, na lateral e ao longo de praticamente todo o equipamento. Então acaba fazendo uma distribuição uniforme de material sobre o material que está apoiado, permitindo que possa trabalhar em condições aí desfavoráveis aí de solos mais instáveis, né? Solo às vezes até solo mole e tal, a gente consegue, dependendo aí da água, logicamente, a gente consegue tá transitando com o equipamento, que é um equipamento que não foi feito para atolar, justamente por essa distribuição do peso. E aqui a gente vê bem essa questão da lâmina, né, que a gente comentou. A lâmina vai fazendo o corte do material e vai empurrando, né, ele pode ir levantando, vai regulando aqui a altura da lâmina, e ela vai empurrando o material. E na parte de trás a gente tem aqui os dentes escarificadores, né, que a gente pode estar soltando, desagregando o material. Então, se aqui eu tenho que fazer um corte no material duro, eu posso descer os escarificadores e eu vou destorroando, vou soltando todo esse solo, depois eu volto com a lâmina, eu consigo cortar de uma maneira fácil, né? Aqui a gente tem também uma foto histórica aqui de 1931, né, aqui um dos primeiros tratores, né, de esteira, para a gente ver um pouquinho como é que era. E assim, conceitualmente, parece que não tem muita diferença não, né? Tem as esteiras ali embaixo, tal, não tinha cabine, né? Hoje em dia tem a cabine, às vezes até climatizada e tudo mais. Mas assim, a parte mecânica e, né, a parte eletrônica hoje, evidentemente, mudou muito, né? Mas o conceito, assim, a cara dele nem é tão diferente aí há quase 100 anos atrás, né? Agora a gente tem a motonniveladora, né, que na obra geralmente é chamado de patrol, tá? E o operador de motonniveladora aí que muitas vezes é chamado de patroleiro.
Então, esse aqui é um equipamento já, agora saindo da parte de escavação de corte, entrando na parte de aterro, espalhamento de material. Então, a montoniveladora é um equipamento mais indicado aí para fazer espalhamento. Embora eu comentei que o trator de cera a gente pode, às vezes, fazer espalhamento de rachão e de colchão de rachão, a Patrol ela já é mais aplicada em aterros, em espalhamento de solo, materiais de base, diversos tipos de materiais de base, e até para rachão também, né, dependendo da granulometria, às vezes rachãozinho, travado e tudo mais, a gente pode estar espalhando também com a motonniveladora. Então ele é um equipamento que tem 3 eixos, né, a gente tem 6 rodas, e aqui entre essa primeira roda e as outras 2 vai a lâmina. Então a lâmina vai quase que embaixo aqui do operador, ele tem uma boa visão ali, e ele tem várias regulagens ali, ele consegue ir empurrando o material, né, então uma situação de corte, né, por exemplo, a gente vai fazer uma rua, uma via urbana aí, às vezes a gente tem que cortar 10, 20 centímetros ali, não vai levar uma escavadeira para fazer um corte pequeno. Então você pode cortar, abrir a rua com a própria motonniveladora, né, você vai abaixando e vai cortando aos poucos até chegar no fundo de caixa. E também para espalhar o material, para poder tratar o material, né? Às vezes a gente tem que tombar o material para poder fazer a compactação e tudo mais. Nesse vídeo aqui a gente não vai ter tempo hábil de entrar muito aí nos métodos executivos, tá? Então estou dando só uma pincelada para vocês entenderem como funciona o equipamento, né? A gente nem tem tempo hábil aí para isso, talvez numa próxima oportunidade a gente pode estar discutindo aí os métodos executivos mais a fundo. Mas praticamente aqui, se eu preciso espalhar o material, ou se eu preciso tombar o material, tudo isso eu consigo ali com o uso da motonniveladora. Então hoje tem modelos bem avançados, com muita tecnologia, com bastante precisão, e vai muito aí da perícia do operador, né? Realmente esse é um dos operadores-chave aí das obras de terraplenagem, que é o cara que tem que saber ali exatamente se soltar o material certinho, né, na espessura certa. Logicamente ele vai, né, com o apoio do gredista, vai correndo linha aqui, o tempo todo, então, né, se está cortando ou aterrando, ele está corrigindo ali, conferindo, né, passando a trena ali e avisando lá para o operador como é que está, sobe, desce e tudo mais. Esse apoio aí é importante. Aqui, né, a gente tem um exemplo aqui, pode até trabalhar combinado, 2 equipamentos, esse primeiro aqui está fazendo um corte, né, para poder chegar no grade, e o excedente daqui, o próximo já vai, né, já continua cortando, então pode se otimizar aí com 2 equipamentos. E na parte de trás ele também tem os dentes lá, tem os escarificadores, que pode estar também desagregando o material, ou para a gente fazer um tratamento de solo, né, se depois você tiver que destorroar isso aí, depois passar o trator com grade, que a gente vai ver mais para frente, né, para poder secar o material e tudo mais, ou se precisar dar um bico de lâmina, se for tombar, então a gente pode passar o escarificador e depois voltar com a lâmina já tirando o material. Aqui a gente tem também um exemplo aí, né, de como era lá nos primórdios a motonniveladora, e essa aqui até que mudou um pouquinho mais. A gente tinha lá esteira na parte de trás, tinha rodas aqui na parte da frente, né, mas cabine aqui, a lâmina aqui está um pouco similar. Se bem que se você olhar bem no meio aqui, parece um trator de esteira aqui que adaptaram e acabaram criando esse novo desenho. Um monte de peça aqui, ó, tem uma vareta aqui que vem desde a direção até lá, né? Até lá na frente. Então, assim, acho que na época nem existia NR12, né? Acho que hoje nem que existisse um calhambeque desse aí bem conservado para a gente usar na obra, acho que a NR12, o pessoal da segurança do trabalho aí não ia permitir a operação, né? Mas enfim, assim que era lá no início, lá quando foi criado o equipamento. E essa daí era a principal fabricante, né, que tinha a melhor motonniveladora aí do mercado aí na sua época. Né? Lembrando que esses equipamentos aí, equipamentos móveis, equipamentos para terraplenagem, para grandes obras, eles começaram o seu desenvolvimento lá no século XIX, né? Então, principalmente da metade para o fim do século XIX, que tinha na época, né, motores a vapor, nem existia diesel, né? Depois, no final, nos últimos anos ali do século XIX, que Rudolf Diesel, né, criou o motor a diesel,
e aí depois foi se mudando, né, e aí chegou mais ou menos aí numa configuração, aí numa tecnologia que a gente tem hoje, mas inicialmente eles foram, né, desenvolvendo ali passo a passo, né, com o que eles tinham na época. Entrando agora aqui na parte de compactação, a gente já vai para os rolos compactadores. Esse aí é o famoso rolo pé de carneiro. O pessoal chama também rolo pata, né, porque, ou rolo corrugado, né, porque na verdade ele tem esse tambor aqui na frente e ele é corrugado, ele tem essas patas aqui, né, que promovem a compactação, né. Então ele tem um dispositivo aqui para não ficar grudando muito o solo, né, principalmente material às vezes mais argiloso, né, que vai grudar aqui, ele já solta, né, conforme vai passando por aqui, e ele vai promovendo essa compactação de uma forma dinâmica. Então ele vai passando e vai compactando, ele vai batendo o material. Aqui nesse desenho a gente mostra aqui a amplitude, né, e os diferentes graus aqui. Se tiver maior amplitude, essas ondas, né, a compactação chega mais lá embaixo, se tiver menor, né, conforme for diminuindo. E o pé de carneiro, né, aquelas corrugações que tem lá, cada batida, né, quando você começa, o material está meio solto aqui, você bate a primeira vez, ele faz um sulco, e aí você dá a primeira passada, daí conforme você vai dando as outras passadas, esse material vai descendo mais e o sulco vai quase que nivelando, né, de forma que quando você chega no final ali das passadas, ele está ainda irregular, mas ele já está muito menos, porque ele foi abaixando tudo, né? Então deixando uma forma consideravelmente uniforme. Então, falando um pouquinho de história, a gente já citou algumas coisas aí. A gente tem aqui em 1869, né, foi criado o primeiro motor portátil, né? Na época ainda eram motores a vapor, mas aí conseguiram, né, colocar em equipamentos pequenos, né? Então, de uma maneira rudimentar, estávamos já desenvolvendo os primeiros equipamentos móveis, primeiro para uso em agricultura, porque até essa época, né, sem ter equipamentos móveis, era um misto, né, de um equipamento com tração animal, né, então com tração a cavalo, como se fosse uma carroça, né, vamos dizer assim. Aí com cavalos você ia puxando os equipamentos que você já tinha ali para trabalhar na agricultura e também, né, nas obras de construção. Primeiro com tração animal. Depois, quando se começou aí com esses tratores, eu já comentei aqui que os tratores puxavam tudo, né? Puxavam vários tipos de implementos. Hoje não, hoje cada equipamento ele já é autopropelido, então você não precisa mais ter um trator puxando. Mas nessa época aqui, com a diminuição aí dos motores a vapor, conseguiu-se colocar um equipamento pequeno e ele poder já trabalhar com uma certa autonomia, e sem precisar de uma tração animal. A gente tem uma outra foto aqui, 1906, o primeiro protótipo do trator de esteiras movido a gasolina, né, porque era uma invenção muito recente ainda, o motor a diesel, não tinha nem 10 anos que tinha sido inventado o motor a diesel, e aí foi se testar, né, o motor a gasolina, e a gente vê aqui, né, que é um trator de esteiras, né, e com certeza ele puxava algum implemento aqui atrás, e ainda não tinha sido criada a lâmina, né? Então não era um trator com lâminas, né, como a gente usa hoje. E aí depois, com o tempo, foi se enxergando aí uma melhor utilização com motores a diesel, né, que são mais indicados aí para equipamentos de grande porte, caminhões, cargas maiores, e com uma eficiência aí melhor, com uma economia melhor, né? Mas esse aqui ainda era um movido a gasolina. E lá no início, lá do século XX, 1912, por exemplo, já tinham fabricantes aí com linha completa de equipamentos para a construção de estradas, né? Então, né, já tinha os equipamentos aqui já próprios, já estava se desenvolvendo aí essa indústria de equipamentos, né? E começaram a surgir vários fabricantes na Europa, nos Estados Unidos, e aí depois no Japão. Então, hoje é uma indústria global, então hoje tem fabricação aí de equipamentos aí em muitos lugares. Mas naquela época estavam se fomentando, estavam iniciando. E a gente chega aqui agora também no trator agrícola. A gente chama ele de agrícola porque o principal uso dele, creio eu, é aqui nas lavouras, né? Então é um equipamento versátil, né? Ele já é de pneus,
e atrás vai o implemento. Embora você possa, por exemplo, puxar um compressor de ar, algum outro equipamento móvel, né, que você tenha na obra, mas o principal uso é aqui o trator com grade. Então você puxa um implemento onde tem as grades ali para você gradear o solo para você chegar na umidade. Para você fazer a compactação, você tem que chegar na umidade ótima do solo, ou você tem que acrescentar umidade, ou você tem que tirar a umidade. Então você tira a umidade revolvendo o material, gradeando, né, tombando lá com a patrola e tudo mais, e aqui você vai passando a grade, né, para homogeneizar o material, destorroar e também para secar, para tirar a umidade. Então, poxa, mas a gente está mesclando aí a apresentação com equipamentos antigos, equipamento lá do século XIX. Poxa, hoje em dia a gente vê aqui, né, o pessoal anda lá com tudo cabinado, né, tem um operador que tira até a botina ali para trabalhar dentro do equipamento, climatizador, né, radinho e tal, tocando musiquinha, pá. Então, hoje a gente tem aí um certo conforto, né, mas inicialmente, né, equipamento nem cabine tinha, né, então a gente vê nessas fotos históricas aí como as coisas eram rudimentares, né, comentei até ali, né, R12 lá, então aos poucos as coisas foram se desenvolvendo, né, e a gente lembra aqui, né, pô, quando passou lá o De Volta para o Futuro 1, né, eu lembro lá que mostrava lá uns equipamentos lá, né, para ele esconder a DeLorean aqui, ele passou lá onde estava fazendo o loteamento dele, aquela Patrol, né, Patrol sem cabine, né, aquele trator de esteira antigo, todo aberto, né, será que era assim mesmo, né, e assim, que parece que era da época do Onça, né, porque um sábado à tarde, equipamento aqui jogado na beira da estrada, aqui os carros passando aqui, parece que ninguém mexe, né. Enfim, assim, eu acho que foi bem retratado, né, isso aí era para ser lá em 1955, né, mas, na verdade, o filme foi feito em 1985. Poxa, eu acho que acabei de entregar aí aproximadamente a minha idade, mas deixa pra lá. E drenagem, né, também, drenagem é uma área importante e uma área que, né, toda obra tem, e a gente tem aqui principalmente a retroescavadeira, né? Então não tem como falar de drenagem, não tem como montar uma equipe de drenagem se você não tem pelo menos uma retroescavadeira. Não que você não use uma linha de tubo, né? Geralmente tubos de 80 para cima você já faz com escavadeira hidráulica, você abre a vala, você vai, assenta o tubo, né? Embora dependendo aí das condições de acesso à vala, tal, dependendo da retro aí que você tem, você até consegue assentar um tubo de 80. Né, mas depende de condições específicas. Mas, a grosso modo, o pessoal gosta de trabalhar geralmente tubos de 80 para cima com escavadeira. Mas aqui a nossa retroescavadeira, a gente vê essa parte dela, né, é muito similar a uma escavadeira hidráulica, né, isso aqui a gente chama de retro, né, que a gente costuma chamar. Também ela tem o braço aqui, articulado aqui, e aqui a concha, né, então uma concha com dimensões muito menores que a retroescavadeira, então é um equipamento muito mais leve, né, com muito menos potência. Cada conchada aqui é muito menos do que você leva lá na escavadeira, mas é um equipamento bem versátil, né? Aqui, por exemplo, ele está amontoando aqui umas pedras aí para posteriormente carregar. E do outro lado, ele é bastante similar à nossa pá carregadeira, embora também da mesma forma, com uma caçamba muito menor, né? Então com uma capacidade aqui de elevação de carga, de volume, muito menor, né? Mas é um equipamento bem versátil, e o operador, se ele vai mexer nessa parte da frente, ele está virado para frente do equipamento, né? Quando ele vai trabalhar com a retro atrás, ele, né, vira o banco para trás, desce aqui essas patolas, e aí ele usa aqui a parte da retro para poder fazer escavação de uma maneira bem similar aí à escavadeira hidráulica, né? Então, não sei o que vocês acham, mas acho que olhando assim a retroescavadeira, ela lembra bem um escorpião, né? Aqui com essa cauda aqui e tal. Mas, enfim, é um equipamento realmente o mais usado aí nas obras de drenagem. Você abre a vala, né, com ele, aí depois para você jogar solo, descarregar a brita lá dentro da vala, tudo com esse lado aqui, dá para fazer bastante coisa aí. Aqui, então, a gente tem
também, da mesma forma lá que a escavadeira, a gente vai ter variação, né, em todas essas dimensões, capacidade aqui de elevação, tamanho do braço, quanto que eu consigo escavar com cada modelo de retroescavadeira, né, vai ter diferença no raio de giro, alguns modelos vai ter um pouquinho a mais ou a menos. E aqui também tem um exemplo aqui de uma das primeiras retroescavadeiras, né, lá no início, né, você vê aqui também que não tinha cabininha, né, o sol ficava na cabeça do cara, bem que isso aqui tá de capacete, né. É pavimentação, né, então sobre pavimentação, aqui também a gente vai estar falando principalmente aqui, pavimentação asfáltica, né, a gente vai começar com a vibroacabadora, se bem que só abrindo um parênteses, né, a gente fala em pavimentação tecnicamente, fundamentalmente, a pavimentação ela começa lá no subleito, nas camadas de subbase, base que você pode estar usando, inicialmente quando está no solo ainda, você está usando a motoniveladora, que a gente colocou lá na parte de terraplenagem, mas ela entra também na pavimentação. E dependendo do tipo de base, você pode estar soltando a base, até a base ainda com a motoniveladora. Tá? Mas aqui, principalmente chegando aqui na parte de asfalto, o equipamento aqui, usado para fazer o espalhamento da massa, é a vibroacabadora de asfalto. Então, a gente tem aqui basicamente um silo na frente aqui, né, onde é descarregada a massa asfáltica. A gente tem uma outra foto que vai dar para ver a execução. E esse silo, ele tem essas transportadoras aqui, que leva lá para a parte de trás, onde tem a mesa aquecida, né, porque justamente a massa asfáltica ela vem numa temperatura bem elevada, então a mesa também é aquecida. E aqui tem uma rosca sem fim, né, que vai espalhando o material, distribuindo o material, né, de forma uniforme por toda a mesa, e conforme o equipamento vai andando, essa mesa vai vibrando e já vai dando vai adensando, já dando já uma pré-compactação, né, deixa já num grau de compactação até razoável, e deixa o material de uma forma aí distribuída bem uniformemente. Então, a maioria também é sobre esteiras, tem algumas sobre rodas, mas a grande maioria é esteiras. Outro detalhe aqui, esse silo também ele fecha, né? Ele fecha os dois lados aqui quando estiver terminando a massa. E dependendo da condição, se a gente está terminando um bico, por exemplo, que vai soltar só de um lado, a gente tem a opção de ligar só um lado aqui, o outro não, né? A gente vai distribuindo o material conforme a gente quer. E a mesa aqui, ela vai abrindo, fechando, sobe, desce, né? Tem uns nivelamentos aqui eletrônicos, tem vários os metros aqui para fazer o nivelamento eletrônico, porque aqui a gente está no final, a gente está na massa, né? É aquele lugar ali que a tolerância ali é zero, né? Então, um pouquinho, por mais que às vezes a norma, vários tipos de norma permitam uma tolerância um pouquinho a mais ou a menos na espessura, é onde está o dinheiro da obra. Então, você imagina você soltar 1 centímetro a mais, meio centímetro a mais, numa área aí enorme que a gente tem aí geralmente nas obras, o prejuízo é grande. Então, o nível de controle aqui, controle de espessura principalmente, é fundamental. Tá? Se bem que o pessoal anda depois aqui, ele anda com ferrinho ali, né, com o gabaritinho, anda furando depois que soltou ali para ir conferindo, né, para ficar em cima. Então, aqui é sempre a conferência aí, o máximo possível. Né? Aqui a gente tem uma foto que mostra bem a aplicação, né? Então a caçamba jogando aqui o material no silo, depois ele vai lá para as transportadoras aqui para a mesa, distribui aqui nas roscas sem fim para as duas laterais, e a mesa vai vibrando e o material já fica aqui já pré-compactado, né? E aí depois vai vir a compactação. Então, entrando agora na parte de compactação, para a parte de pavimento, a gente tem principalmente aqui esse rolo de pneu, o próprio nome já diz, né, que é um rolo com pneus na frente e atrás, já não tem aquele cilindro, então ele faz a compactação aí estática, né, basicamente com o seu peso, né, ele vai indo, vai voltando, dando as passadas, logicamente depende do tipo de massa, do traço, do plano de rolagem, mas basicamente, aí, na maioria dos casos, esse é o primeiro rolo que entra. Ele entra primeiro, né? Já vai ficando primeiro aquelas marcas do pneu, e depois vai diminuindo, né? Já vai compactando, e atrás vem o rolo chapa, né? Que a gente vai estar vendo aí mais à frente. Então, aí para esse rolo de pneu, ele tem os tanques lá para água e para aditivo antiaderente de pneus,
né, que ele vai aspergindo aqui justamente para a massa não grudar nos pneus de borracha. Ele tem uns dispositivos aqui também para evitar que a massa saia daqui, grude e vá rolando, marcando toda a massa, mas é usado esse antiaderente de pneus, né? Hoje em dia tem vários tipos aí, as indústrias químicas aí cada vez mais desenvolvendo essa tecnologia para a massa asfáltica não aderir nesse pneu e a gente poder fazer a compactação. E esses rolos também é importante o peso, né? Então, dependendo aí do plano de rolagem, da compactação, dos ensaios que a gente vai fazendo ali na obra, às vezes tem pista de teste e tal, mas conforme o andamento da obra, às vezes a gente vê, poxa, eu vou ter que deixar esse rolo um pouquinho mais pesado para atingir a compactação. Então eles já têm os compartimentos ali para a gente poder lastrar, né? Fazer lastro, às vezes o pessoal, né, coloca peças, coloca areia, coloca água, às vezes coloca qualquer tipo de coisa que você puder pôr ali que aumente, né, promova um peso um pouco maior no rolo, né? E tem a questão de pneus também, tem rolos que às vezes tem pneu a mais e tal, mas não é muito só a questão de quantidade de pneu, mas sim o peso, né? Porque tem o peso e a distribuição aí pelos pneus, olhando essa parte principalmente de peso aí, e já tem os compartimentos ali para poder lastrar um pouquinho mais. E o segundo rolo que a gente tem aqui é o rolo chapa, né? Ele é bem parecido lá com o pé de carneiro, só que o tambor dele aqui, ele é liso. Ele é liso, também tem um dispositivo aqui, né, para poder não ficar grudando material. Né, tem os tanques aqui com água e tal. Então, esse tipo aqui, por exemplo, né, ele tem dois tambores, né, tem um da frente e o de trás, o rolo tandem, né, que fala, quando tem esses dois tambores. Existe também um rolo que é conjugado, que um lado ele é o rolo liso e o outro lado é o pneu. Então você acaba fazendo as duas vezes aí com ele. Você tanto faz a compactação do pneu e faz a compactação do chapa, e o chapa também vibra aqui. Como eu falei que ele é similar ao aquele pé de carneiro que é vibratório, que é dinâmico, o rolo chapa aqui também vibra também. E a gente tem aqui o caminhão espargidor, né, o espargidor de asfalto, que o pessoal fala, né, geralmente na obra o pessoal chama de burro preto, que os caminhões mais antigos, principalmente, aqueles caminhões pretos, já ficava tudo sujo de emulsão aqui, então o pessoal apelidou aí desse nome. Mas os mais modernos aí, uns tanques de inox, bonito, né, uns caminhões tudo colorido aqui e tal, e não que hoje não suje, né, mas a emulsão vai aqui dentro, então a gente geralmente tem dois tipos de emulsão, emulsão para impermeabilizar, né, com função impermeabilizante, tá, que geralmente é o material puro aqui, e tem a emulsão ligante, tá, que também todo dia estão surgindo materiais novos aí, mas de uma maneira geral, a emulsão ligante é a mais usada, aí ele é recortado, uma parte com água e tal, e daí já fica recortado aqui dentro. Mas da mesma forma que a acabadora, ele também precisa aquecer aqui para poder tirar o material, né, de lá e trazer aqui para os bicos, né, até para não entupir o bico e tudo mais. Então tem essa questão do aquecimento. Né, aqui a gente vê o caminhão fazendo uma pintura de função impermeabilizante sobre uma base aqui de brita graduada. Então ele vai andando e o material vai vindo de lá e vai saindo aqui na barra e ele vai, cada passada dele ele vai pintando. Chega lá no final, né, ele para, ele corta ali o fluxo, né, manobra o caminhão e volta aqui pintando essa última faixa. Então é assim que é feito. E aqui um detalhe aqui dos bicos, né? Então para você ver, se entope um deles, aí vai ficar aquela falha, vai ficar aquele risco aqui, com aquela falha na pintura. E tem também a opção de caneta, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que é uma rua existente bem assim, um estado precário aqui, e com certeza eles vão fazer aqui um reperfilamento, né? Então o pessoal preferiu até pintar na caneta aqui para já ir vendo, né, onde precisa de um pouquinho mais ou menos, porque senão se passar, não é uma base uniforme, né? Não é um lugar uniforme para você passar, e às vezes pode ser que esses lugares criem umas poças, tá? Então ele preferiu pintar com a caneta. Eles têm essa opção aí também da caneta. E também, às vezes, você vai fazer um tapa-buraco, ou vai fazer uma fresagem que, vamos dizer, que cortou 2 metros aqui, por exemplo,
1 metro e meio, qualquer coisa assim, vai fazer um pano e ele é menor do que a barra do caminhão. Então, realmente já não tem como você vir pintando, porque você vai acabar pintando para fora aqui do pano. No caso de fresagem também, de tapa-buraco, ele começa aqui e termina 2 metros, 3 metros para cá, então é muito pequeno para você ir lá e querer pintar na base, vai acabar jogando material fora, vai acabar pintando onde não deve. Então você pode também, nesses casos aí também, pintar com a caneta. Aqui a gente tem a fresadora de asfalto, né, que é um equipamento aí muito usado aí para a parte de conserva do pavimento, né, para reparos do pavimento, embora em obras de ampliação, né, de encaixe uma parte do pavimento novo, para encaixar no pavimento existente uma alça, por exemplo, você pode fazer a fresagem ali para criar ali os dentes de encaixe. Mas, fora esse caso, é um equipamento que é utilizado aí realmente para fazer obras de restauração, de reparo. Então aqui, basicamente, ele tem um tambor aqui embaixo, né, que tem a parte cortante, e ele tem aqui a lança, né, com a correia transportadora por dentro aqui. Nesse caso, é uma fresadora, não é de grande porte, é uma fresadora que corta 1 metro de largura, e que tem o carregamento traseiro, né, tem algumas, principalmente as maiores, ela tem um carregamento frontal, essa daqui tem o carregamento traseiro. Então essas ferramentas de corte, que são os bits, a gente vai estar vendo eles aqui. Os bits são vários distribuídos aqui no tambor, esse tambor vai rodando, a gente fala que é uma fresadora a frio, e ela faz um corte úmido, porque é feito aspersão aqui de água, principalmente para não levantar material particulado, né, para não ter muito pó, embora seja impossível você trabalhar com uma fresadora sem aquela poeira, né, que sai, né, aquele cheirinho de material fresado e aquela poeira que levanta. Mas é aspergido aqui, é água, né, usa-se bastante água aqui para o material aqui ficar um pouco mais úmido. E atrás aqui tem uma tampa que evita que esse material fique para trás. Então você imagina, aqui está cortando, está demolindo aqui o asfalto, está fresando, né, o asfalto. Importante também salientar que fresagem de asfalto é com S. Fresagem, né, quando é fresagem com Z, é aquela fresagem de torno, de mecânica, né. Então fresagem de asfalto é com S. Então vocês verem em algum lugar fresagem escrito com Z, em planilha de obra, em alguma coisa relacionada à obra, tecnicamente está errado. Então, aqui é feito a fresagem, o tambor vai rodando, né, ele vai quebrando aqui, demolindo aqui o asfalto, e essa tampa de trás ela evita que o material fique para trás. Então, passa algum material fino, né, mas a maioria dele fica retido aqui. E aí aqui por correia transportadora ele vem, joga na lança, e da lança, pela outra transportadora que tem, vai lá, joga no caminhão. E aqui um detalhe dos bits, está fazendo uma troca de bit, então aqui estão o bit é encaixado no porta-bit. Tá? Então essa aí é a fresadora. Sinalização e dispositivos de segurança. A gente tem basicamente aqui 2 equipamentos. A gente tem primeiro o caminhão de pintura, usado aqui para a gente fazer pintura de faixas, a sinalização horizontal. Então tem alguns métodos que às vezes são um pouquinho diferentes, mas basicamente é um caminhão, geralmente um caminhão pequeno, né, carroceria, e é montado aqui toda essa estrutura, com a parte de tinta, microesfera, compressor e tudo mais, e ele vai andando aqui, né, tem essa rodinha, e aqui ele vai pintando, ele vai jogando aqui a tinta. Você imagina que se você tivesse aqui com uma pistola de tinta, e você fosse pintar o chão, né? Então é isso que tem preso aqui, né? Ele vai pintando aqui, e logo atrás vai derrubando as microesferas de vidro. Então, conforme o caminhão vai andando, essa rodinha vai na marcação, que é feita ali, então ele vai seguindo a rodinha, também é um trabalho bem específico, né? O cara tem que dirigir o caminhão e tem que ir jogando a rodinha na marcação, então realmente o cara tem que ser ninja, né, para operar um caminhão desse. E aí ele vai seguindo, vai pintando e vai derrubando a microesfera atrás, né, na tinta úmida ali, que acabou de jogar ali na frente, pintar, que é o que deixa a faixa refletiva. Bom, você pensou que a tinta era refletiva, né, que a tinta brilhava e tal. Nada disso não, é a microesfera que vai logo atrás ali, que ela fica por cima da tinta. E a gente tem aqui o segundo equipamento,
E a gente tem aqui, então, o caminhão de defensa, que ele também é um caminhão carroceria, e geralmente a carroceria dele é um pouco mais comprida, e aqui ele leva um batistaca, né? Um batistaca para ele bater aqueles pés da defensa, ele vai crava, né? Vai cravando cada um dos pés, e aí depois, a cada 4 metros, geralmente aqui tem um pé, e a lâmina é presa aqui, parafusada nesses pés. Então é um caminhão que ele já leva a defensa e já vai colocando ela. O pessoal desce no chão, já vai meio que prendendo, e depois ele vai colocando aí, tá? Esse é o caminhão de defensa. E temos alguns equipamentos diversos, né? Aqui a gente tem a mini carregadeira compacta, geralmente o pessoal fala, né? Não sei se ela já é mini carregadeira, não sei por que compacta. Mas enfim, isso aqui o pessoal na obra chama de Bobcat, porque na verdade é o fabricante que criou esse tipo de equipamento, e Bobcat acabou virando, assim, igual cotonete, gilete, né? Então ninguém fala mini carregadeira compacta na obra, né? Então cotonete ninguém fala, né? Hastes flexíveis com pontas de algodão, ou gilete, sei lá, talvez seja uma peça em T, plástica, com a lâmina de inox, cortante, ou alguma coisa assim. Então o pessoal já fala logo gilete, cotonete e Bobcat. Mas hoje em dia, né, para não ser injusto, né, com as diversas marcas aí que tem, a gente não está ganhando nada para fazer propaganda de ninguém, hoje várias fabricantes aí tem um equipamento aí desse porte. E basicamente aqui ele tem vários tipos de implementos, né, o mais usado talvez seja aqui essa concha, e ele tem aqui esse desenho, e preso aqui na parte de trás, né, a parte mais pesada, a parte do motor. Ele tem aqui as 4 rodas, quatro pneus, que eles não se mexem, né, eles são fixos, né, e para operar tem 2 manches, né, um manche para frente, para trás e tal. Então é um equipamento que ele vira assim meio duro, né, parece um equipamento de brinquedo, né, não só pelo tamanho, mas também porque ele é rígido, né, um equipamento bem interessante. E é muito bom porque assim, ele é pequeno, né, talvez você tenha limitação de altura, né, você pode trabalhar debaixo em lugares apertados, em laje, por exemplo, você vai fazer uma terraplenagem, uma pavimentação, e você tem uma laje por cima, então você não tem como trabalhar com muito equipamento, você tem que tirar a capota de alguns equipamentos. Um equipamento desse daqui, ele já tem uma altura aqui já limitada. Então ele consegue entrar em pequenos espaços e com vários tipos de implementos. Esse implemento aqui também talvez seja o mais usado, né, que é a vassoura mecânica aqui para fazer limpeza, principalmente em obras de fresagem, né, ele vem logo atrás da fresadora e já vai fazendo a limpeza, depois ele carrega em cima do caminhão. Então, se não fosse usar um equipamento desse aqui, você tinha que ter uma dúzia de funcionários lá limpando, lá varrendo, e depois sem aquela dificuldade para carregar e jogar em cima do caminhão. Então, com esse daqui você consegue colocar a Bobcat tirando o grosso, o pessoal varrendo só nos cantos aqui e tal. Então é um equipamento muitíssimo utilizado. Geralmente é esse joguinho, para obra de fresagem, você tem a fresadora e uma mini carregadeira compacta dessa por trás. Tem uma série de implementos aqui para furar broca, tem implemento de pallet, de desenrolar rolo de grama, um rolo de fio, então tem uma série de implementos, tem um implemento com uma fresadorinha pequenininha aqui na frente também, aí tem uma série de implementos. A gente tem aqui também o nosso chamado caminhão Munk, um guindaste, né, mas um guindastezinho de pequeno porte, então ele patola aqui também, né, e ele tem esse guindaste para pequenas cargas. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está subindo ou descendo um container, né, que ele pode levar em cima aqui, então eu posso transportar, sei lá, um gerador, um compressor, eu posso carregar aqui, já levo com o caminhão e desço na obra. É muito usado para transportar tubo, né, para entregar tubo, então coloca aquele monte de tubo de concreto aqui, a gente vai, desce, né, de repente já pode até colocar direto na vala, né, mas não é tão utilizado. Geralmente você descarrega ele, vai descarregando ali ao longo do trecho e depois a escavadeira mesmo já põe, mas é importante saber que ele tem esse guindaste aqui pequeno, né, para pequeno porte, e para
cargas maiores aí, acho que basicamente o maior uso aí nas obras que a gente tem é para lançamento de viga em pontes. Então a gente tem os guindastes aí que são realmente grandes, ele também patola, né, tem duas aqui, tem os contrapesos lá, aí é guindaste para a gente poder erguer cargas grandes também, da mesma forma depende do braço, da distância do peso e tudo mais, mas a gente tem modelos aqui, por exemplo, com capacidade de 400 toneladas. Então são equipamentos aí de porte, maior porte aí, talvez que a gente tenha na obra. E, né, para a gente pensar um pouquinho, né, qual será o futuro, né, dos equipamentos, o que está chegando de novo já no mercado e o que vai chegar nos próximos anos. Né, a gente vê aqui, por exemplo, uma linha de montagem na indústria automobilística, a gente vê lá um monte de robô lá, trabalhando e tal, mas assim, nas nossas obras, é difícil a gente imaginar, também até porque a gente precisa de mobilidade, né? O equipamento cada hora está num local, então não é tão confinado dentro de um galpão assim. Mas a gente tem já várias tecnologias aí novas surgindo. Então, o quanto que a gente consegue, talvez, nos próximos anos aí, melhorar a tecnologia, aumentar a tecnologia. E a gente tem alguns exemplos. A gente está gravando esse vídeo no começo de 2020. Esse exemplo aqui é um protótipo aí de um equipamento, né, que está mostrando um uso rural, mas é um trator agrícola autônomo. Né, ele foi apresentado aqui em 2017, uma fábrica que a gente tem aqui em Sorocaba, e ele veio para o Brasil fazer umas demonstrações, e é uma das gerações já de trator autônomo, né, que já não precisa de operador. Mais recentemente aqui, a gente teve também um fabricante que já fez um rolo chapa-chapa, né, um rolo tandem, também já sem operador, né, e tem várias tecnologias, também nivelamento, né, de corte e tal, com os de GPS, né, com antenas lá nos equipamentos. Então quem nunca teve um problema numa obra, às vezes de ter escavado um pouquinho a mais, e ter passado um pouquinho do grade, às vezes por falha humana, por alguma imprecisão, né, ou falta de controle, enfim. Então já tem vários sistemas aí em uso e cada dia sendo desenvolvidos, aprimorados aí para a gente lançar o projeto lá dentro. Né? De repente, eu acho que a nossa realidade brasileira é até um pouco de utopia, porque muitas vezes os projetos, a gente sabe o jeito que são feitos, não é gasto realmente o que precisa fazer no projeto, e muita coisa é resolvida pela obra. Então, nossa realidade, como é que eu vou lançar um projeto aqui para seguir ele, se às vezes eu estou alterando ele durante a obra, mas enfim, né, vamos entrar nesse mérito aí. Para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto, né, a gente se divide em algumas linhas aí de novas tecnologias, de tendências aí para o futuro. Os equipamentos estão buscando ser cada vez mais eficientes, e sendo mais eficientes, eles vão ser mais econômicos e tudo mais ecológicos, né, principalmente. Então a gente tem lá baixas emissões, Tier 1, 2, 3, 4 e as próximas gerações aí que vão vir de motores, menor consumo de combustível, né, que é muito buscado. Hoje em dia a gente tem as obras cada vez mais enxutas, as estruturas cada vez mais enxutas, veículos híbridos, né, já estão sendo testados, sendo utilizados, desenvolvidos, combustíveis alternativos, né, quem ia imaginar 100 anos atrás, ou sei lá, 10 anos atrás mesmo, um veículo com tração elétrica, com GLP. Então tem muita coisa sendo feita, desenvolvida, digitalização, né, a gente tem monitoramento remoto, tem vários fabricantes aí que já têm um monitoramento remoto dos equipamentos, não só assim a nível de saber se o equipamento está lá, saiu da cerca eletrônica, foi roubado, esse tipo de coisa, mas também para saber o estado da máquina, né, o satélite passa lá uma vez por dia, colhe todas as informações lá do equipamento, orímetro, localização, nível de combustível, erros, né, vários erros eletrônicos que pode dar, pode estar vendo lá a utilização da máquina, se o operador está forçando a máquina, se ela está com algum erro, já que já tem que acionar um mecânico para lá, tudo remotamente, tudo via satélite. Né, então isso já é realidade, mas cada vez mais está sendo aprimorada, desenvolvida essa tecnologia. Controle de nivelamento por GPS, que a gente já comentou ali, veículos autônomos, equipamentos autônomos, né, que a gente também já viu, e o que mais? Comente aí embaixo, né, comente aí o que você acha que vai ser o futuro dos equipamentos,
o que vocês veem de tecnologia ou de novas coisas a serem criadas, a serem inventadas. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente começar a enxergar aí nas nossas obras aí nos próximos anos. E se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!